Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa aula nós vamos continuar conversando sobre reações de adição. Só que agora nós vamos falar sobre a adição nos alcinos, ok? Então você percebe, gente, nós seguimos já algumas sequências de aulas. As adições nos alcenos, nas cadeias, né, de hidrocarbonetos que tinham dupla ligação. Depois nós fomos para a adição nos ciclenos, cadeias fechadas com dupla ligação. E agora nós vamos entrar na adição dos alcinos, ok? Hidrocarbonetos com tripla ligação. Então aqui, ó, é tripla ligação a partir de agora. Então lembrando, gente, que a tripla ligação, ela tem duas ligações pi, certo? Não vou deixar tão encolhido não. A tripla ligação, ela tem duas ligações pi para serem rompidas, certo? Então nós vamos ter uma ligação sigma, uma ligação forte que une, né, realmente, mas nós vamos ter a possibilidade de duas rupturas, de duas cisões, duas quebras. Então aqui ligações pi que podem ser quebradas, beleza? Então é o que nós podemos chamar de adição parcial ou adição total. Por exemplo, eu posso fazer uma adição parcial. Como assim, professor? Quebrar apenas a primeira dupla. Quebrando a primeira dupla, eu ficaria com algo mais ou menos assim, certo? Então aqui ainda permaneceria com uma ligação π. Isso seria uma adição parcial. Beleza? Parcial. Não quebrei todas as π, não. Deixei uma aqui só a título de necessidade do que eu queria, né, na minha indústria. Diante daquilo que eu precisava, deixei apenas uma ligação π não rompida. Beleza? Então isso nós chamamos de adição parcial. Eu não preciso, às vezes, quebrar todas, certo? Quebro só uma, já está louco de bom. Então isso já nos garante uma coisa que é importante falar. Industrialmente, eu posso sim controlar as quebras, as rupturas, certo? Industrialmente, eu posso controlar se eu vou quebrar todas as duplas ligações ou se eu vou quebrar apenas uma. Ou seja, se eu vou fazer uma adição parcial ou se eu vou fazer uma adição total. Quebrar todas as duplas e adicionar átomos neles, certo? Então aqui, ó, se eu quebrasse a outra dupla, eu faria então todo esse percurso, seria uma adição total, beleza? Restaria apenas de fato aqui, ó, a ligação sigma ligada aí a outros carbonos, ok? Bom, então vamos começar então pela hidrogenação. Mas de novo, professor? Gente, praticamente são as mesmas reações dentro dos compostos, ok? Nós vamos ver a hidrogenação, a halogenação, a hidratação. Vai funcionar do mesmo jeito, são as mesmas reações, só que em compostos com insaturações diferentes. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui uma hidrohalogenação. Eu vou pegar a molécula do etino. O que é o etino? Dois carbonos em tripla ligação. Então, dois carbonos fazendo tripla ligação. Beleza? Bom, cada um deles com um hidrogênio, só para fechar as 4 ligações deles. Bom, vamos fazer uma hidrogenação nesse camarada aqui. Beleza? Bom, eu posso fazer uma hidrogenação parcial, aonde eu venha e quebre apenas uma das ligações duplas. Então, eu vou lá, quebro apenas uma. Então, eu vou ter esse composto aqui formado. Ó, agora virou dupla. Os hidrogênios que eu já tinha, certo? E os hidrogênios novos que eu adicionei aqui, ó. Sossegado, de boa. Esses são os hidrogênios novos. Ou seja, eu saí do etino e eu fui agora para o eteno. Beleza? Eteno. Então, olha só. De um alcino, eu fui para um alceno. Aí eu volto aqui nesse alceno naquela adição que a gente tinha visto já lá no início, certo? Ou seja, agora eu vou quebrar a outra dupla, certo? Vou quebrar a outra dupla.
Quando eu quebro de novo, faço uma outra hidrogenação. Então aqui eu vou continuar mais uma hidrogenação. Quebro de novo essa dupla e vou formar esse composto. Os hidrogênios que eu já tinha, aqueles que eu já tinha adicionado na primeira hidrogenação e os hidrogênios novos que eu adicionei agora. Ou seja, agora eu formei, só arrumar as ligações aqui. Então, nesse caso agora, eu formei um etano, com ligação simples apenas, certo? Então, olha só, o etino, um alcino, né, formou um eteno, ou seja, alceno, que no final resultou no etano, na última hidrogenação, um alcano, beleza? Sossegado, né, gente? Então, até aqui seria uma adição parcial, onde eu quebrei apenas uma das duplas. Quando eu sigo até o final, quebro todas as duplas, a adição e hidrogenação total da minha estrutura. Então, olha só, a tripla quebra, forma dupla, quebra, forma simples. Essa é a ideia da adição nos alcinos. E quebrando cada ligação até ficar apenas a sigma principal. Beleza? Tranquilo, né, gente? Sossegado isso daqui. Bom, essa aqui é a hidrogenação, bem de boa mesmo. Bom, nesse caso, nós podemos também ter a halogenação, certo? A halogenação, onde eu posso fazer uma cloração, certo? Uma cloração ou uma bromação. Tanto faz, beleza? Bom, gente, agora aí que tá. A reação de halogenação ela vai funcionar da mesma forma, certo? Quebrar a tripla, formar uma dupla e a dupla formar uma simples, beleza? Então vamos lá, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar a própria molécula do etino de novo. Então vamos lá, etino. Então o meu etino, vou apagar aqui, ficou meio feio. Então, etino. 2 carbonos fazendo tripla ligação. Cada um com um hidrogênio. Beleza? Bom, vou fazer aqui, no caso, uma cloração. Mais prático. Na verdade, vai dar na mesma coisa, né? E o que vai acontecer, gente? Assim como na hidrogenação, certo? A halogenação ela ocorre de maneira parcial ou total, certo? Podendo resultar em um composto, em compostos que são isômeros, cis e trans, certo? Em razão da formação do nosso de alceno, beleza? Bom, gente, aí que vai acontecer? Como é que vai funcionar essa ideia de formação de isômero nesse caso? Como assim isômero, professor? Isômero cis e trans, né? Aqueles isômeros geométricos. Por exemplo, vamos fazer então aqui a primeira quebra. A primeira quebra aqui, ó. Pá, quebrei a primeira ligação. Então vai formar uma dupla. Vai ficar uma dupla. Aí, ó, hidrogênio, hidrogênio e os cloros que eu vou adicionar agora, certo? Então os clorinhos eu vou colocar eles bem aqui. Mas aí que tá, isso aqui é o quê? É um isômero cis, porque tá tudo do mesmo lado, ó. Tá tudo do mesmo lado. Lembra disso aqui, ó? A dupla ligação e os ligantes de cada lado são diferentes. Isso acaba gerando isomeria cis e trans. Nesse caso, todo mundo de um lado é o isômero cis. Beleza? Esse aqui, no caso, seria o meu isômero cis. E aí que tá. Não formaria, professor, o isômero trans, no caso? E aí que entra uma coisa interessante, né? O produto principal não vai ser o cis. O produto principal é o trans. Então, na realidade, aqui na halogenação,
certo? Na adição aqui, ó, halogenação. Nessa halogenação, eu tenho uma mistura de isômeros geométricos, certo? Vai formar o isômero cis, mas também vai formar o isômero trans. Então, por exemplo, hidrogênio de um lado, hidrogênio do outro. Aí aqui, ó, um cloro de um lado, um cloro do outro. Ó, lados diferentes, isômero trans. Ou seja, a primeira aqui, no caso a parcial, né? Concorda comigo que aqui é a parcial. A primeira halogenação que eu fiz, quebrando essa dupla, quebrando a primeira ligação tripla aqui, né? Quebrando essa ligação pi aqui, ela vai formar uma mistura de isômeros geométricos, tá? Então aqui, ó, uma mistura de isômeros geométricos. Então, uma mistura de isômeros geométricos. E o que acontece? Qual deles tem mais prioridade? Pelo mecanismo da reação, vai ser o isômero trans, certo? Ele que é mais formado, a prioridade vai ser ele. Prioridade, certo? Então, a prioridade vai ser o isômero trans em relação ao isômero cis. Então, nesse caso, se eu pegasse essa mistura, eu teria mais isômeros do tipo trans do que o isômero cis nessa mistura, beleza? Então, aqui, gente, essa é a parcial. Então, esse resultado aqui da mistura de isômeros geométricos é a parcial. Ainda estou na parcial. Ainda tem mais uma dupla para quebrar, certo? Ó, ainda tem essa camaradinha aqui, ó. Tem essa duplinha ainda para quebrar. Essa outra ligação π. Bom, e o que acontece? Vamos fazer então a adição, a halogenação, né? A adição total desses halogênios. Vamos fazer mais uma. Bom, nesse caso, tanto o cis quanto o trans formaria o mesmo composto. Beleza? Resultariam no mesmo composto, né? Então, nessas reações de halogenação total, a adição de 2 átomos de halogênio para cada carbono, né, insaturado, aqui, ó, nesse carbono aqui que está fazendo a dupla, resulta em um tetraaleto. Um tetraaleto. Lembra daquele negócio de cloro? Que a gente colocava 2 cloros e ficava dicloro. Então, aqui eu vou adicionar mais um, porque aqui formou um dicloro, né? Aqui formou, ó, um dialeto, né? Aqui formou um dialeto. No parcial formou um dialeto. Agora, se eu pegar o cis ou o trans, né? Ambos eles vão formar o mesmo composto. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, CHCl, dupla, CHCl. O que vai acontecer? Vai formar esse outro composto aqui, agora com simples ligação. Então, olha só. Cloro, que já estava ali. O hidrogênio, que já estava ali. O outro hidrogênio, que já estava ali. Aí eu venho e adiciono outro cloro, né? Outra molécula de cloro. Aí, ó. Formou um tetraaleto. Beleza? Um tetraaleto. Tranquilo? E aqui seria o resultado da adição total, da halogenação total. O tetraaleto. A parcial formaria um dialeto, certo? E também uma mistura de isômeros cis e trans. Interessante, né? Então, gente, olha só. A halogenação nos alcinos, ela pode gerar na parcial uma mistura de isômero cis e de isômero trans. Aonde vai ter prioridade o isômero trans. Tranquilo? O isômero trans. Uma mistura de isômeros. Aí, quando eu faço novamente mais uma, ó, continua a reação aqui, ó, quebra essa dupla ligação, eu adiciono mais cloro na molécula e vira um tetraaleto, que daí é a total, ok? Sossegado, né, gente? Sossegado mesmo esse daqui. Bom, agora também temos que tomar cuidado com a regra de Marconi-Nicoff. Ela vale aqui também, certo? Aqui eu estou lidando só com o etino, que é mais simples, mas eu tenho que tomar cuidado porque nos alcinos maiores vai ter regra de Marconi-Nicoff também. Beleza? Então vamos lá.
Vamos pegar um alcino maior para a gente desmembrar aqui e entender melhor como é que vai funcionar. Eu vou pegar o but-1-ino, certo? But-1-ino. E vou fazer uma hidroalogenação, certo? Uma hidroalogenação. Aqui eu vou colocar, no caso, o ácido clorídrico. Então, uma hidroalogenação. Lembra que eu não preciso me preocupar na hidrogenação e na halogenação com a regra de Marconi-Korf, porque eu sempre vou adicionar um tipo só de átomo. Agora aqui não. Aqui eu tenho que tomar cuidado porque vai adicionar hidrogênio em um e cloro em outro. E o hidrogênio tem que entrar em quem mesmo? No carbono mais hidrogenado, seguindo a regra de Marconi-Korf. E pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, não vamos errar a regra de Marconi-Korf. Tranquilo? E óbvio, gente, pelo amor de Deus, tomem cuidado com o peróxido. O peróxido também tá valendo aqui para fazer a anti-Marconi-Korf. Beleza? Depois eu faço um exemplo de peróxido também, para a gente não ter dúvida nesse assunto. Então, olha só. Vou fazer então aqui uma hidroalogenação. Ácido clorídrico. Então, vamos desenhar a estrutura primeiro dessa cadeia. But, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Um ino, uma tripla ligação na primeira ligação. Então, tá aqui, ino. Então, tripla ligação já na primeira. 1, 2. Beleza? Bom, aí eu tenho que colocar os hidrogênios, né? Porque eu preciso da regra de Marconi-Korf. Então, aqui, ó, esse carbono só tem um hidrogênio. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4. Não tem nada, certo? Não tem nada. Esse daqui tem 2 hidrogênios, fez 2 ligações. Esse daqui tem 3 hidrogênios. Ah, beleza. Gente, aonde que vai acontecer a ruptura mesmo? Aqui, ó, na dupla ligação, nos carbonos que fazem a dupla. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer a hidroalogenação neles. Bom, no carbono da dupla, na tripla ligação aqui, quem que tem mais hidrogênio? É o primeiro. Então, é nesse aqui que vai entrar o hidrogênio. Ah, seguindo a regra de Marconi-Korf. Isso. E o cloro vai entrar no outro. Beleza? Então, hidrogênio no carbono que tem mais hidrogênio na tripla ligação. Seguindo a regra de Marconi-Korf. Beleza, professor? Então, coloque lá. Então, vai ficar HC dupla. Aí aqui no caso vai entrar o Cl. Aí eu faço a repetição da cadeia. Certo? Aí eu faço a repetição da cadeia. Gente, pelo amor de Deus, já vi muito aluno fazendo isso. Quando eu falo, coloca o hidrogênio no carbono que tem mais hidrogênio. Aí vem aqui um infelizinho e coloca nesse. Esse aqui tem mais hidrogênio, né, professor? Isso. Só que ele não tem dupla, né? Nem tripla, né? Então não dá para adicionar nele. Certo? Então não dá para adicionar nesse carbono, por quê? Porque ele não tá na dupla, não tá na tripla. Ele tá só fazendo uma simples ligação. Então a adição não acontece nele. Acontece quem tem tripla e quem tem dupla. Eu posso estar até sendo redundante em falar isso, mas eu sei por que eu tô falando isso, porque tem muito erro, já corrigi muito erro de aluno fazendo isso. Beleza? Bom, agora aqui eu formei o meu composto, né? Bem sossegadinho, bem tranquilo, seguindo a regra de Marconi-Korf. Mas, professor, e se no caso tivesse um peróxido? Como é que ficaria a adição? Vamos fazer. Agora, vamos fazer, ó, vou pegar o mesmo composto, exatamente o but-1-ino. Exatamente o but-1-ino. E vou fazer a adição nele com o HCl mesmo, só que agora na presença de peróxido. Gente, na presença de peróxido, inverte a regra, fica anti-Marconi-Korf. Certo? Fica anti-Marconi-Korf. Agora, o hidrogênio, ele entra, ó, aqui no caso, tá os da dupla,
ele não entra mais no que tem mais hidrogênio. Ele entra no que tem menos, beleza? Então aqui, ó, anti-Markovnikov. Vai formar e o cloro entra no inverso, né? No que tem mais hidrogênio. Então aqui, ó, anti-Markovnikov. Beleza? Pela presença do peróxido. Então vai formar esse composto aqui, ó. H2 dupla C. Agora aqui, ó, o Cl. Opa, acabei adicionando o hidrogênio. Não mais hidrogenado ali de novo. Pera aí. Aí, ó. Então agora aqui, ó, HC. Aí o Cl vai entrar aqui. Dupla. E o hidrogênio vai entrar aqui. Aí eu faço a repetição normal na cadeia. Beleza? Tá aí então formados os compostos. Então aqui, gente, mudou totalmente os compostos formados. Tranquilo? Aqui, o meu cloro tá no carbono 2. Aqui, o meu cloro, ele tá no carbono 1. Justamente por causa da presença do peróxido, que vira a regra de anti-Markovnikov. Beleza? Muito cuidado, gente. Muito cuidado com essa regra, porque ela acaba com a vida dos alunos também. Beleza? Bom, para fechar essa videoaula, eu queria falar sobre a hidratação também. A hidratação nos alcinos, ela é mais interessante. Ela é bem mais interessante, porque ela tem uma pegadinha monstra. Uma pegadinha monstra também. A hidratação, gente, nos alcinos, ela vai constituir, né? Ela consiste, na realidade, ela consiste na mesma coisa que a gente estava vendo, adicionar hidrogênio. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o pentino. Vamos pegar o pentino? Vamos pegar aqui um composto. Não vou ser muito criterioso, vou pegar esse daqui, ó. Certo? Aí. Vou pegar o but2ino, para exemplo. Beleza? Então aqui but2ino. Né? 4 carbonos, ligação tripla. Vou apagar aqui e fazer mais certinho. Aí. Beleza? Então o but2ino. Vamos fazer então a hidratação dele. Certo? Só que agora vai acontecer algo bem interessante. Então, olha só. Tá aqui. Beleza. Se precisar, a gente usa a regra de Markovnikov, porque aqui é água, né? A água entra hidrogênio e hidroxila. E agora, olha só, gente, olha só. Nesse caso aqui, ó, os carbonos, eles estão com a mesma quantidade. Não tem hidrogênio, né? Então, tanto faz aonde eu adiciono o hidrogênio ou a hidroxila. Os dois não tem nem hidrogênio, então tanto faz. Então a Markovnikov não vai ter tanta influência aqui, beleza? Então vamos lá. Vou colocar o hidrogênio nesse e a hidroxila nesse aqui. Como não tem, vou repetir de novo. Como esses dois carbonos nem tem hidrogênio, então nem preciso utilizar ser criterioso com Markovnikov. Ia formar o mesmo produto. Agora vamos lá. Olha o produto que vai formar. CH3, C, aí eu coloquei a hidroxila nesse, né? Dupla, C, o H que entrou, CH3. Beleza? Agora, gente, presta atenção. Aqui, isso aqui é um álcool, na sua concepção aí. Esse camarada te lembra alguém lá da isomeria constitucional? Quero que você pense um pouquinho. Lá da isomeria constitucional, a gente viu que nós temos uma função orgânica muito interessante, que é o enol, que é a hidroxila ligado em carbono insaturado, carbono que faz dupla ligação. Essa função é o que nós chamamos de enol, certo? Carbono ligado à hidroxila, carbono insaturado, né, que faz dupla ligação. Esse grupo aqui é o grupo dos enóis. Tranquilo? E aí que tá. Lá na isomeria,
constitucional, os enóis, eles nunca estão sozinhos. Eles sempre estão acompanhados, sempre estão acompanhados. Por quê? Eles formam isômeros que estão em equilíbrio. Ou seja, esse enol ele vai se transformar em outro composto. No caso, como eu tenho um carbono que está no meio de outros carbonos, adivinha qual grupo funcional vai ser formado? Uma cetona. Então esse composto ele está em equilíbrio químico com essa cetona aqui. Capaz, professor, sério? Ele vai formar uma cetona. Meu Deus, professor do céu, vai formar uma cetona. Então a hidratação de alcinos, ela é pegadinha demais. Eles às vezes colocam a hidratação nos alcenos, que vão formar álcoois normais, mas a hidratação nos alcinos sempre vai formar um par de tautômeros, cetoenólico ou aldoenólico, certo? Então aqui no caso, formou um par de tautômeros cetoenólico. Enólico. Então aqui, ó, tautômeros, certo? Então a hidratação, guardem isso, a hidratação nos alcinos forma um par de tautômeros cetoenólico, porque aqui, ó, um grupo de cetona. Então aqui, ó, quando esse carbono tá bem no meio, vai formar uma cetona. Se esse carbono tivesse na ponta, aí formaria um aldeído, beleza? Então, gente, cuidado com a hidratação nos alcinos. Ela vai formar um par de tautômeros, certo? Então, o enol formado se transforma em cetona ou, dependendo da hidratação, vai formar um equilíbrio com aldeído, esse enol formado. Beleza? Bom, gente, era isso também por essa videoaula. E na próxima aula nós vamos conversar sobre a reação de adição nos cicloalcanos, nos ciclanos. Beleza? Então acompanhe a nossa próxima videoaula.